Atenção você que é médico. Já sabe como as tendências para os próximos anos no mercado de saúde vão impactar a sua carreira, o seu negócio? Inteligência artificial, crise econômica, consolidação, verticalização, institucionalização dos médicos. Bom, isso não só vai mudar o mercado, como pode impactar diretamente na carreira e no negócio dos médicos e definir quem vai prosperar e quem vai ficar para trás. Bom, se a sua decisão é prosperar, acompanhe esse vídeo em que eu vou discutir o que foi conversado nessas últimas semanas sobre as tendências no setor de saúde. Bom, pessoal, passamos aí 2 semanas conversando sobre as 6 tendências do mercado de saúde para os próximos anos, que eu publiquei na newsletter Saúde e Liderança. E eu recebi muitos comentários, muitas discussões. Obviamente, discutir tendência, ninguém tem bola de cristal, são simplesmente tendências, mas foi bacana as discussões que foram geradas, né? O pessoal, principalmente os médicos, começaram a olhar para o impacto disso no seu negócio. Uma coisa que me preocupa demais, conversando com os colegas médicos, é que o médico às vezes não está ciente do que está acontecendo ao seu redor. Muito focado na sua prática, sobrecarregado de trabalho, cada vez mais plantões, mais cirurgias, e esquece um pouco de olhar para o que está acontecendo ao redor. E o que está acontecendo ao redor vai definir o futuro da nossa profissão médica, dos negócios dos médicos, da carreira dos médicos. Bom, o primeiro ponto que a gente discutiu foi a crise financeira. A gente sabe que pós-pandemia a gente entrou numa crise brava no setor de saúde, em toda a cadeia, né? A conta dos planos ficou mais alta, os planos apertaram os prestadores, que apertaram os seus custos, as margens caíram, a destruição de valor no setor de saúde pós-pandemia, quando a gente olha o valuation das principais empresas listadas na bolsa, é brutal. É da casa de centenas de bilhões de reais. Bom, o que a gente espera para frente? Qual foi a discussão que a gente teve para frente? Eu entendo que a gente ainda tem um caminho de desafio financeiro. Por quê? Porque a causa raiz do problema no mercado de saúde é o desalinhamento de incentivo. Então, é o que eu falei. Se a operadora vai bem, aumenta seu resultado, a ação sobe, o prestador piora seu resultado, a ação cai. E vice-versa. E por isso que a gente vê o segundo movimento, a segunda tendência, que é uma retomada da consolidação no setor de saúde. Então, a gente começa a ver novamente o que estava super acelerado até a pandemia, que são as fusões e as aquisições, mas dessa vez de uma forma diferente. Desde a movimentação da Sul América, que foi comprada pela Redditor. Depois a Redditor faz parceria com o Bradesco, através da Atlântica, com seus hospitais. A DAS anuncia uma joint venture com a Amil. O Bradesco, com a Beneficência Portuguesa e o Fleury, anunciam também uma joint venture em oncologia. Sem contar na fusão da GNDI e Capvida, que criou um gigante verticalizado dentro do setor de saúde. Ou seja, essa tendência, esse movimento, ele está acontecendo por quê? Porque prestador e operadora perceberam que se não trabalharem junto, não vão sair do desafio que estão. Então isso é uma tendência do mercado, isso vai acontecer e vai acontecer de forma mais acelerada. Beleza, mas o que isso impacta no meu negócio? Bom, totalmente, turma, totalmente. A hora que você tem dentro da cadeia que era fragmentada, em que você tem uma operadora que não é verticalizada, em que ela contrata serviços, a partir do momento que ela é dona ou sócia ou parceiro de determinados serviços, ela vai direcionar o volume dela para aqueles serviços, né? Então, mas isso é bom ou ruim? Depende, sempre depende da ótica que você está olhando para esse desafio. Eu entendo que esse desafio vai trazer mais eficiência para a cadeia de saúde. Os grandes grupos vão fazer essas parcerias, brigar também pela sua demanda, pelo seu volume. Então, por um lado, aqueles médicos que têm suas carreiras, seus negócios ligados a esses grupos, eles vão prosperar junto, né? Porque vai ter demanda para isso. Por outro lado, naqueles médicos que estão isolados dessas parcerias, desses modelos verticalizados ou com uma tendência a verticalizar, vão sofrer um desafio de demanda. Porque, obviamente, eu tenho minha clínica e eu não sou de um grupo grande, obviamente que a operadora relacionada com aquele grupo vai direcionar os pacientes daquela especialidade para o time dela. É normal isso. Putz, Emerson, então ferrou? Não. O que vai acontecer? Vai exigir que as nossas clínicas se diferenciem. Então, eu tenho que oferecer algo de diferente, seja para o paciente, seja para a operadora, dependendo de qual é o meu nicho estratégico. Então, essa visão de que se eu simplesmente ficar sentado esperando os pacientes aparecerem na minha clínica, aparecerem no meu consultório, pelos contratos que eu tenho com os convênios, isso deve piorar, essa situação vai piorar. Então, eu preciso me mexer em relação a isso. E junto com essa tendência vem a terceira, que é a institucionalização dos médicos. Bom, essa foi a que mais deu discussões, né? Eu postei um quiz sobre se isso é positivo ou negativo, foi praticamente meio a meio.
E olhando quem falou que era positivo e negativo, o que eu percebi? Quem já trabalha em algum grande grupo colocou isso como uma coisa positiva, porque eu entendo que vê como a institucionalização uma carreira médica dentro desses grupos, e eu super concordo, acho que isso é uma tendência. E quem é contra, em geral, são aqueles médicos que estão fora desses sistemas. Turma, a questão aqui não é se é positivo ou negativo. Novamente, tudo depende do prisma que eu olho aquela situação. Eu prefiro lá essa situação como uma oportunidade. Por quê? Para aqueles médicos que estão trabalhando nesses grandes grupos, e eu estava num desses grandes grupos, é super desafiador para nós, turma, montar time com executivos top, de alto padrão, e de preferência que sejam profissionais de saúde, porque isso tem um diferencial dentro das empresas de saúde. Ou seja, o médico que faz uma carreira executiva, ele tem o diferencial do conhecimento técnico. Obviamente ele não tem o conhecimento em gestão, ele não tem o conhecimento em liderança, em negócio, e esse é o grande gap. Mas eu sempre falo, é mais fácil um médico aprender administração do que um administrador aprender medicina. Mas vai exigir esforço nosso, vai exigir buscar esse conhecimento, vai exigir entender como é que a banda toca numa grande corporação. É diferente de uma empresa pequena. E não tem certo ou errado, bom ou ruim, é diferente. Agora, quem souber aproveitar essa oportunidade pode fazer uma carreira executiva, ou se não quer uma carreira executiva, uma carreira de liderança dentro do seu hospital, dentro do seu laboratório, não necessariamente executiva, pode ser uma carreira em Y, que a gente fala, né, mais médica ou mais na gestão. Então isso indiretamente é uma oportunidade. E para aqueles médicos que não vão se institucionalizar, que têm seus negócios, suas clínicas, seus consultórios, sem dúvida, turma, vai subir o sarrafo aqui. Por quê? Porque vai ter mais concorrência, vai ter mais médico entrando no mercado, parte desses médicos vai migrar para as instituições, mas parte vai migrar para o mercado particular, para o mercado de clínicas, para o mercado de clínicas particulares ou credenciadas, mas vai aumentar a concorrência nesse mercado. Putz, Emerson, então isso é ruim? Não necessariamente. O que eu tenho visto, conversando com os colegas e trabalhando próximo a algumas clínicas, o nível da gestão hoje dos negócios médicos, clínicas, consultórios, é muito ruim, turma. Coisas básicas em relação à meta, orçamento, acompanhamento de resultados, gestão de pessoas, gestão por indicadores, não tem. E isso é básico, turma, em gestão, em liderança. Então eu entendo que aquelas clínicas, aqueles negócios médicos que passarem a olhar para a gestão, liderança e negócio num outro patamar vão se diferenciar. Ou seja, é uma oportunidade. Então, sem dúvida, turma, essa questão da institucionalização pode ser um bom caminho para todo mundo. Um quarto passo aqui é a história da regulamentação e também da judicialização. Esse aqui também deu polêmica. Novamente, eu estou olhando sobre o prisma de quem? Né? Turma, se eu fechei um contrato com alguém com essas regras devem ser cumpridas para os dois lados. Nem mais, nem menos, nem para um lado, nem para o outro. Se eu tenho um contrato que não tem determinada cobertura, judicializar não é correto. E vice-versa. Se eu tenho aquela cobertura como direito e me foi negado esse cuidado, obviamente que isso é errado. Então, eu entendo que isso vai ter uma certa flexibilização, porque todo mundo está vendo o desafio que está sendo isso no setor. Idem para a regulamentação. Apesar de a gente ter tido essa semana uma notícia negativa, em que a ANS colocou na mesa algumas discussões sobre reajuste de operadora, que fez as ações das empresas de saúde cair, discussões, etc. Eu entendo, turma, que a pressão vai ser tão grande para cima do governo, da regulamentação, que isso vai ter alguma flexibilização. Já está tendo em regra de cancelamento por inadimplência, nos reajustes, a gente já vê alguma mudança de regra e eu entendo que vamos ter mais mudanças ainda, mais flexibilização ainda para deixar o mercado se regular. Tudo que o governo põe a mão, turma, para tentar regular, não dá certo. Então o mercado precisa se regular de forma mais eficiente. Bom, seguindo para o próximo passo da nossa discussão, é a questão das pessoas, dos nossos clientes, começarem a olhar para a saúde de uma forma diferente pós-pandemia. As pessoas passaram a viver melhor, a se cuidar mais, ou seja, a área de beleza, né, cresceu muito, a área de wellness, né, de bem-estar, cresceu muito. Então, nutrologia, medicina do esporte, medicina integrativa, medicina da longevidade, todas essas áreas tiveram um crescimento muito grande pós-pandemia. E aqui mais uma oportunidade, né? Eu passar a olhar para o meu paciente como alguém que quer um cuidado. Ele não quer ficar doente, ele quer prevenir a doença. Então, eu estava conversando com um amigo meu, ortopedista, essa semana. Eu tenho um joelho aqui um pouquinho machucado do kite, e eu fui consultar com ele e ele falou: olha, Emerson, você está aqui com um pouquinho de instabilidade nesse joelho, mas não é cirúrgico, vamos acompanhar e obviamente você tem que ter cuidado, porque senão você pode fazer uma artrose nesse joelho, blá blá blá. E tchau. Eu olhei para ele e falei: cara,
Eu esperava que você me vendesse aqui um pacote de acompanhamento desse meu joelho. Eu queria ficar em acompanhamento do joelho. Eu não quero ter artrose. O que eu devo fazer para prevenir isso, né? Então, essa visão de uma medicina voltada para o bem-estar, para a prevenção, para o cuidado de uma forma geral, e não só da doença, mas um equilíbrio entre o físico, mental e espiritual, é algo que as pessoas passaram a olhar mais. E para mim, é mais uma oportunidade para os médicos incluírem essas especialidades, esses cuidados dentro dos seus negócios, dentro das suas clínicas. E o último item que a gente discutiu foi saúde digital e inteligência artificial. Turma, a gente fala em digital há muito tempo. Eu trabalhei num grupo que investiu muito nisso. Sem dúvida, os investimentos eram muito pesados, a saúde está muito atrasada quando olha para outras indústrias, né? A gente tem que chegar 4, 5 horas antes de uma cirurgia eletiva no hospital, agendada há 60 dias, e ficar lá preenchendo papel e assinando papel, enquanto a gente compra uma passagem, faz o check-in e entra no avião. Somente estou falando com a pessoa lá que vai pegar o nosso documento na porta do avião. E saúde a gente não consegue fazer isso. O meu ponto aqui, turma, é que com o IA, ou inteligência artificial generativa, os grandes gargalos que a gente tinha para fazer essa aceleração da transformação digital, eles vão ser minimizados, eles vão ser bypassados. Passa por cadastros, interoperabilidade, existe uma dificuldade entre a gente conectar regras do cadastro do paciente, do cadastro da operadora, do cadastro comercial, uma confusão isso aqui, turma. E agora com o IA generativo isso aqui fica muito mais fácil. E além disso, essa é a minha grande bandeira em relação a IA generativo, vocês sabem que no início desse ano eu estava fazendo o OPM lá em Harvard, né, um curso de gestão, e o pessoal mudou o currículo no meio do curso para colocar IA, porque a coisa estava crescendo muito rápida, né? E aquela coisa, né? Todo mundo tá bom, mas como é que eu uso, como é que eu não uso? E aí o que aconteceu? Que a gente conversou, são 180 colegas do mundo inteiro, e a gente conversou, quem são os caras que mais entendem disso aqui na sala? E tinham 4 pessoas. Um da Bélgica, um da Inglaterra, um da Ucrânia e um dos Estados Unidos. E a gente colocou eles na sala e falou, pessoal, ajuda a gente aqui, cara, como é que a gente usa isso nos nossos negócios, nossas empresas? E eles foram muito taxativos, turma, do uso simples de IA, na descomplicação e desburocratização de alguns processos, principalmente área de pessoas, área de finanças. Então, por exemplo, hoje você tem, dentro das grandes empresas, áreas que a gente chama de talent search, busca por talentos. Turma, com IA isso hoje é ridículo fazer isso. Então, assim, a gente olha sem dúvida para o impacto no tratamento, no diagnóstico, etc. Mas o back-office dos negócios em saúde, que é muito complexo e caro, ele pode ser descomplicado, barateado e gerar essa eficiência para o setor, podendo que essa eficiência melhore o resultado do setor como um todo e a gente saia um pouco da crise em que a gente está. Então, turma, a minha visão para a IA é isso, é descomplicar o back-office, descomplicar o administrativo. Puta, Emerson, mas minha clínica é pequena, como é que eu posso usar? Pode usar muito. Turma, eu passo pelo menos 1 hora por dia na frente do ChatGPT, discutindo as coisas que eu estou fazendo, discutindo os projetos que eu estou fazendo, e é impressionante conforme você vai usando, como ele vai se adaptando a você e vai gerando muito valor e a sua produtividade aumenta muito. Então, eu hoje consigo fazer muito mais coisas em muito menos tempo usando o ChatGPT e, sem dúvida, tem várias outras ferramentas que podem ser adaptadas à sua prática. Então, sem dúvida, esse é um ponto para ser considerado. Bom, turma, espero que essa discussão dessas últimas 2 semanas das tendências de saúde tenha ajudado a vocês a clarear um pouco sobre o que vai acontecer, entender como é que seu negócio, como é que a sua carreira vai se adaptar em relação a isso. Sem dúvida, turma, tem desafio, mas tem muita oportunidade. Vai haver uma grande mudança na prática médica. Vai haver uma grande mudança nos negócios médicos. E quem estiver atento, se adaptar e largar na frente, sem dúvida, vai ter um grande diferencial de sucesso na sua carreira. Espero ter ajudado. Curtam o vídeo, compartilhem com os colegas que você acha que pode se interessar no assunto, se inscrevam no canal e espero vocês nas minhas redes sociais para as próximas semanas em que a gente vai discutir um tema já separado aqui, muito bacana, relacionado a como a gente prepara essa virada de ano, olhando para o que aconteceu em 2024 e preparando os planos para 2025. Grande abraço, turma!